Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre mais um rabo que o Alexandre de Moraes deixou para trás, mais uma ponta solta que ele deixou para trás aqui, que pode custar o cargo dele de ministro, tá? Isso pode levar ao impeachment do Alexandre de Moraes. A correria que o Alexandre de Moraes está para julgar a ação do Bolsonaro pode ter feito com que ele cometesse um crime que é previsto na Lei 1079 dos crimes de responsabilidade. Quem denunciou isso foi a deputada Bia Kicis, que vocês sabem, ela é promotora, né? Ela foi promotora antes de se tornar deputada, então ela entende de direito bastante. Eu confesso que eu mesmo não tinha me percebido disso, mas o ponto todo é o seguinte, porque a decisão que aceitava, que criava ação penal no caso do Núcleo 1, lá que envolvia o Bolsonaro e o Ramagem também, ele não separava os crimes, né? E aí, como a Câmara dos Deputados suspendeu essa ação penal, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão para suspender o Ramagem só em alguns crimes, mas para fazer isso, ele alterou a decisão que já tinha sido publicada pela primeira turma com relação ao Ramagem. E aí qual que é o problema disso? O problema disso é que você não pode fazer isso. Você só pode alterar a decisão com um recurso. Você não pode alterar com um trancamento da Câmara dos Deputados. O trancamento não é um recurso, o trancamento é uma ordem de trancar. É o que eu falei para vocês. Quando é ordem de trancamento de ação penal, a ação penal acabou. Porque acabou não, parou, ela é trancada toda, ela é parada no momento que ela está e só vai ser retomada quando a pessoa em questão não for mais deputado, quando ele deixar de ser deputado. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, você vai dizer, mas isso não vai mudar nada, o STF vai ignorar isso aí eu concordo. Mas, de novo, um problema que o pessoal tem para fazer o impeachment do Alexandre de Moraes é você ter um crime que não seja crime de hermenêutica. Crime de hermenêutica não rola, tá? Porque crime de hermenêutica é reconhecido na jurisprudência como algo impossível. O que é crime de hermenêutica? O cara decidiu uma coisa absurda. Por exemplo, o Alexandre de Moraes decidiu que bloquear o X no Brasil porque não tinha empresa no Brasil. Mas isso é um absurdo porque não tem nenhuma lei que exige isso. Mas isso é crime de hermenêutica, porque você vai ver a hermenêutica. Não, ele entendeu que havia não sei o que lá e coisa e tal. Então você não pode culpar ele por isso, não pode fazer um impeachment com base nisso. Agora, este caso que foi levantado aqui pela Bia Kicis, isso daqui não é crime de hermenêutica, isso é crime de procedimento. Aqui, ó, tá aqui no artigo 39 da lei do impeachment, né, da lei 1079 do impeachment. Aqui, ó. São crimes de responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, decisão ou voto já proferido em sessão no tribunal. E aí muita gente tem uma dúvida, porque às vezes durante a sessão, durante a votação, né, os ministros podem mudar o seu voto. Isso não é proibido, tá? Até o final, até a publicação da decisão final, eles podem mudar o seu voto. Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui é sério. Essa notícia foi sugerida por Agente Cras8, Pauzinho Minúsculo do Dino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só essa coisa aqui. Muita gente confunde esse ponto aqui da lei de impeachment, porque, por exemplo, a Carmen Lúcia, ela mudou um voto dela na época do julgamento do Lula. Você lembra? Que estava 3-2, e o voto dela era contrário, aí tinha que julgar o Cássio Nunes, o Cássio Nunes jogou contra o Lula, aí ela mudou o voto dela para ser a favor do Lula, para o Lula não ser condenado na questão lá do processo lá da Lava Jato. Mas isso não é problemático por essa coisa aqui. Por quê? Porque ela mudou o voto enquanto a decisão final da turma não tinha sido tomada ainda. A mesma coisa quando o Gilmar Mendes mudou o voto dele na questão da contribuição sindical, né? Você lembra que o Gilmar Mendes já tinha votado dizendo que contribuição sindical era inconstitucional e que, portanto, não poderia cobrar essa contribuição sindical. Só que ainda não tinha acabado o julgamento, ainda estava julgando a coisa. Qual que é a lógica? Isso tem uma lógica, tá? Porque é um julgamento colegiado, é um julgamento em que várias pessoas estão apresentando o seu voto. Então, qual que é a lógica por trás disso? Você votou já nesse caso e chegou à conclusão de que o ponto A está certo, mas os outros ministros votaram e teve um ministro que levantou um ponto e falou, olha só, mas você parou para pensar nisso daqui assim, assim, assim? E aí você se convenceu que não, ele está certo, então eu quero mudar meu voto. Então, enquanto o julgamento não termina, você pode mudar o seu voto, porque você foi convencido por um outro ministro, né? Um outro juiz ali daquela mesma turma, falou um argumento que você não tinha pensado antes, agora você não, ele tem razão, ele está certo, vou mudar meu voto.
Então, assim, isso é razoável, isso é aceitável. A questão é, quando você termina o julgamento, acontece a publicação da decisão. Uma vez que foi publicada a decisão, você não pode mudar ela. Foi publicada a decisão, aí acabou, fechou o julgamento, né? Agora os votos não mudam. Se você mudar, só pode mudar em grau de recurso. Alguém entrou com recurso contra aquela decisão, e aí você muda essa decisão no grau de recurso, né? Só que o que aconteceu nessa história? Então vamos lembrar o que aconteceu. Lá no dia 26 de maio, tá aqui a descrição da coisa. Eu não vou falar tudo aqui, tá o link da coisa toda aqui, mas aqui, ó. No dia 26 de março de 2025, a primeira turma do STF aceitou a denúncia contra o Bolsonaro, contra o Ramagem e mais contra um monte de gente. Decidiram lá, aceitaram a denúncia contra essa galera toda. De todo mundo. Criou ação penal contra o pessoal, né? Até mandaram citar o Bolsonaro no hospital, aquela coisa toda, né? Só que aí o que aconteceu no final das contas? O Congresso aprovou ontem uma decisão de trancar a ação penal nesse caso, essa ação penal toda. O Congresso não fala, mandou trancar tudo. O Alexandre de Moraes, ao receber essa ação, ele falou, não, a gente aceita isso, o que é um absurdo, porque não tem que aceitar ou não aceitar, é uma atribuição constitucional do Congresso definir isso. A gente vai aceitar isso só para o Ramagem e só para alguns crimes do Ramagem. E aí, qual que é o problema dessa história? Porque a ação penal é uma só. É aquilo que eu falei para você, suspendeu a ação penal suspendeu. Ah, mas o Ramagem está junto com o Luciano. Não interessa, suspendeu a ação penal toda, suspende todo mundo, né? Só que aí o que o Alexandre de Moraes fez? Ele alterou a decisão final da primeira turma para separar os crimes que ele poderia ser trancado e não poderia ser trancado, então ele alterou essa decisão que já tinha sido tomada. Agora, olha que ironia, porque lembra que eu falei para vocês que o Alexandre de Moraes está com uma pressa do caramba, é uma corrida para ele. Ele quer chegar na linha de chegada, que é a condenação do Bolsonaro. Ele acha que quando ele condenar o Bolsonaro, ele fala, não, que teve o crime de golpe de Estado, que Bolsonaro está condenado a 256 milhões de anos de cadeia, porque vai ser alguma coisa assim, uma pena absurda. Aí pronto, né? Ele agora é fato consumado, já consumou que o golpe do Bolsonaro existiu, porque o tribunal conseguiu fazer e coisa e tal. Então ele está correndo com isso, porque ele sabe, à medida que o tempo vai passando, mais vai ter a pressão do outro lado dos deputados para se elegerem em 2026. Então mais difícil vai ficar o trabalho dele, ele está numa correria. Por causa dessa correria, ele publicou rápido a decisão da primeira turma com a abertura da ação. Então, ou seja, ele correu de um lado, por causa da correria dele, ele já tinha publicado isso. Aí quando teve essa decisão da Câmara, ele foi lá e mudou o negócio. Só que ele não poderia ter mudado, porque a decisão da Câmara não é um recurso. A decisão da Câmara é simplesmente um trancamento. Trancou a ação penal, acabou a ação penal. Não pode mudar aquilo ali. No que ele mudou esse voto dele aqui, como diz eu vou botar aqui a Bia Kicis falando sobre esse assunto, olha só. E aí o que acontece é que houve uma alteração, sim. Houve uma alteração do julgado. Uma certidão que foi adulterada. Um julgamento que eu fiz questão, senhor presidente, de indagar, de ver com os advogados se o ministro Alexandre submeteu a alteração do seu voto à primeira turma. E a resposta é não. Ele não submeteu a julgamento aquela alteração que ele fez de dizer que agora a gente só pode falar somente com relação ao deputado Ramagem, ainda de especificar quais são os crimes. Ele está se intrometendo na nossa função, na nossa atribuição constitucional e, pior, está adulterando, manipulando uma decisão judicial que houve aí, sim, uma nova certidão, como o deputado Ramagem falou, é nula essa nova certidão. É uma vergonha que está sendo feita, é um assinte à justiça. A certidão, ou seja, a publicação daquela decisão foi alterada, como ela disse, e aí que você entra com o crime de responsabilidade. Alterar por qualquer forma, a não ser recurso, uma decisão já proferida em sessão do tribunal. De novo, você proferiu uma decisão e depois mudar enquanto ainda está votando, não tem problema, você pode fazer isso, o juiz pode fazer isso, ele viu um argumento melhor, mudou de ideia. Mas depois que você fechou a sessão, que você decidiu aquilo ali, pode ter recurso. Se tiver um recurso, você pode alterar o seu voto também pelo recurso. O advogado do réu apresentou um recurso, falou, não, mas presta atenção nisso daqui, de repente tem essa outra lei aqui. Entendeu a questão? Ou seja, isso daqui é um fator objetivo de descumprimento, de crime de responsabilidade do Alexandre de Moraes. Isso é muito importante, porque é um desafio que eu sempre falei.
todos esses crimes, supostamente, do Alexandre de Moraes, dele condenar o Bolsonaro sem ter prova, dele mandar fechar o X com base numa lei que não existe no Brasil, banir perfis da rede social, porque não sei o que lá, tudo isso se enquadraria como crime de hermenêutica, e crime de hermenêutica não é crime, é uma definição jurisprudencial, isso não pode ser motivo de crime, não é crime de responsabilidade aqui, ó. Aqui. Outro motivo, por exemplo, aqui, ó, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Isso também seria crime de responsabilidade. Mas qual que é o problema? O problema é que a suspeição alega que a pessoa é contra uma pessoa ou tem algum interesse naquilo ali. A gente já viu o caso do Alexandre de Moraes ser vítima, né? E ele fala que ele não é vítima, né? A vítima é o Estado brasileiro e não sei o que lá. Então, ou seja, eles saem por esse caminho e, de novo, é difícil, né? Se você fizer isso daí com um crime que seja um crime questionável, eles evidentemente vão derrubar. Agora, neste caso aqui, é um crime que é bastante claro, é um crime que é bastante cristalino e não é um crime de hermenêutica. Então isso pode ser usado para o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu estou dizendo com isso que a gente vai conseguir fazer o impeachment do Alexandre de Moraes amanhã, agora, pô, caramba, ele pisou na bola, não sei o que lá. Não, eu tô dizendo que agora a gente tem uma munição, a gente tem uma bala de prata para ser usada mais adiante, a gente tem uma estaca de madeira para fincar no coração do vampiro, a gente tem alguma coisa que pode ser usada contra o Alexandre de Moraes. Eu não acredito que vá haver impeachment do Alexandre de Moraes antes de 2027. Mas mesmo depois de 2027 vai ser uma batalha, não acho que vai ser facilzinho não, tá? A gente vai ter que eleger um monte de senador a favor do impeachment dele, e ainda assim vai ter briga, não vai ser fácil não. Enfim, mas isso daqui dá uma abertura enorme para essa história. O pessoal está explicando aqui nessa revista, eu confesso que eu não conheço essa revista aqui, mas estão falando aqui sobre o impeachment do Alexandre de Moraes, justamente dizendo que já havia sido publicada a decisão da primeira turma, até pela pressa do Alexandre de Moraes. Ele estava com tanta pressa de correr com esse processo, que ele já publicou tudo, já fez os ofícios todos, para justamente correr com esse processo. E aí agora, quando chegou essa decisão da Câmara dos Deputados, ele mudou. Ele não pode mudar isso. Ele só poderia mudar em grau de recurso. A decisão da Câmara não é um recurso. A Câmara não fez um recurso ao STF para o Ramagem. Não, ela trancou a pauta, ela trancou o processo do Ramagem. Se o Alexandre de Moraes, por ele próprio, foi lá e mudou a decisão dele, mudou o voto dele, mudou a certidão que tinha sido gerada pela primeira turma, isso é inválido, isso é um crime de responsabilidade do Alexandre de Moraes. E, mais uma vez, repetindo mais uma vez para ficar claro, isso quer dizer que ele vai cair amanhã, 72 horas, tic-tac. Não, não estou falando isso. Isso é uma arma que vai ser usada em 2027. Mas é uma arma.